Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 6 de maio de 2020, são 21 horas e 27 minutos. Lição número 12, da classe de jovens. As cidades de refúgio são estabelecidas. Texto do dia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Síntese. Assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Então, independente de qual área nós estejamos, o Senhor Jesus é sempre aquele que nós teremos a nossa força, o nosso refúgio. Introdução. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado, pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia sua missão. Bom, hoje eu falarei um pouco sobre a questão da cidade de refúgio. O que é uma cidade de refúgio? Para que ela serve? Então veremos que é, de fato, um assunto extremamente atual. Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã. O acusado de assassinato, então, por seu livre arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala de audiência, e, havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Analisando esses detalhes, maravilhamo-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Cidade de refúgio, como o nome já sugere, é uma cidade para se refugiar num caso de um crime culposo. E é interessante deixar claro a diferença entre crime culposo e crime doloso. Apesar do nome parecer sugestivo, a questão do culposo, na verdade o crime culposo é quando a pessoa não tem culpa, ela não necessariamente culpa, ela não teve a intenção de praticar aquele crime. Então ele é um crime culposo. Por que aconteceu o crime? Porque a pessoa teve uma imprudência, uma negligência, uma imperícia. Então, ele praticou um crime culposo, ou seja, ele não tem culpa, foi um acidente, foi algo que a pessoa fez que não era de propósito. Então, as pessoas muitas vezes confundem, porque o crime culposo dá a ideia de culpa, mas na verdade não. Quando a pessoa é acusada de um crime culposo, é porque, na verdade, ela não teve a intenção de fazer. Fez por uma questão de imperícia, negligência. Já o doloso é um crime que se faz com intenção, está intencionado a fazer. A pessoa premedita o crime doloso, ele tem vontade de fazer aquilo que ele fez, ele premeditou aquele crime, então ele faz de propósito. Então essa é a principal diferença. Crime culposo é quando não tem a vontade direta de praticar, e o doloso é quando a pessoa tem intenção de matar ou de fazer uma outra coisa. Então a cidade de refúgio era justamente para esse que praticava esse crime culposo, ou seja,
por um acidente, ele não teve a intenção de fazer aquilo, então acontece, então o que ele faz? Ele corre para a cidade de refúgio e lá, pelos trâmites, ele é absolvido ou não. Se ele for absolvido, ele entra e fica lá e ele está guardado. Então a pessoa não pode, as vítimas, né, a família, não poderiam de forma nenhuma e afligir aquela pessoa, porque o caso dele foi julgado e foi achado nele inocência. Então, ele na cidade de refúgio, ele estava refugiado, ele não estaria seguro. A palavra mais correta é essa. O significado espiritual das cidades de refúgio. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas, etc., mas sobretudo pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Assim são tipos do Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele arrependidas, buscando segurança eterna, Ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais, um fardo leve. E, em contrapartida, oferece-lhes alívio e refrigério. Então, o Senhor é a nossa fortaleza. Então, quando nós estamos arrependidos daquilo que nós praticamos, do pecado que nós cometemos, nós corremos para os braços do Pai, arrependido. Então, o Senhor, ele entra como advogado. Então, ele advoga a nossa causa. Entretanto, nessa questão de advogado, quando você vai colocar algo na justiça, vai usar um serviço de um advogado, você precisa falar todas as coisas. Se você for culpado, você tem que falar que você é culpado. Você tem que deixar claro para o seu advogado o que você fez, ou se você não fez. Se você disser que não fez, ou seja, se você não fez, é só falar que não fez e tudo bem. Agora, se você realmente tiver culpa, então você também tem que falar com o seu advogado. Você precisa ser franco com ele. Chegar para o seu advogado e dizer, não, eu pratiquei isso. Então, para Cristo é a mesma coisa. Quando nós falamos para Cristo que realmente nós falhamos, que nós pecamos, então vamos colocar aqui uma analogia, o Senhor prepara a nossa defesa diante do nosso adversário. O perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matasse, não seria culpado do sangue. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus, de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. Todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir o seu caminho, o que seria muito perigoso, diante da fúria do vingador do sangue. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo, não é uma sábia conduta, antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Ou seja, a cidade de refúgio, a pessoa acolhida lá, ela não era obrigada a ficar lá. Ela poderia sair pelo seu próprio livre-arbítrio, o famoso direito de ir e vir. Entretanto, se ele saísse daquela cidade de refúgio, aquela fortaleza, vamos botar assim, ele corria um sério risco de ser encontrado pelaquele que queria vingar. Então, se esse se vingasse dele fora da cidade de refúgio, não haveria nenhuma culpa nele. E é bem provável que se alguém está numa cidade de refúgio e o seu vingador, dependendo da sede de vingança que ele venha a ter, ele vai ficar à espreita para esperar essa pessoa sair, e quando esse não vigiar e sair pelos portões, seria uma presa fácil, até porque estaria desprotegido. Então é um perigo. Então, quando nós saímos da presença do Senhor, é um perigo que corremos, e é um perigo eterno nesse caso, de nos afastar de Deus, e assim o nosso adversário
nos alcançar e ceifar a nossa vida. E nesse caso, a nossa alma, porque nesse caso seria uma alma perdida, iria para a eternidade sem salvação. Os levitas exigem sua herança. A demora em conceder a herança dos levitas, Deus falou com Josué para que fossem separados as cidades de refúgio, no que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles, mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles já reivindicaram. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso, deve-se ter todo o cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. É interessante a questão do é melhor dar do que receber, porque se você dá é porque você tem. Ou seja, eu vou colocar aqui numa questão, você é próspero nessa questão. Então, a questão da demora em conceder a herança dos levitas, vemos que hoje também acontece algumas vezes. Nós precisamos ter o cuidado de nós não sermos seduzidos por situações aparentes. Precisamos reivindicar aquilo que de fato é nosso. E o que eu digo, nosso, reivindicar o nosso direito, é sempre na direção da eternidade. É sempre as mansões celestiais. O que Cristo conquistou na cruz, que é a nossa salvação. Então, muitas das vezes as pessoas se perdem por questões até materiais, né? Trocam o direito da salvação por outras coisas. Então, nós precisamos ter o cuidado de estarmos sempre nos braços do Senhor. O estabelecimento da cidade dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 metros após, 900 metros ao todo de cada lado, norte, sul, leste e oeste, e a cidade no meio, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. E ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus e por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daqueles que ele chama. Bem, sabemos que nos dias atuais não existem mais levitas no sentido literal. Entretanto, se formos colocar num parâmetro espiritual, os levitas ainda existem. E quem são os levitas da casa do Senhor? São aqueles que fazem a obra do Senhor. Não é você que é músico, você que toca um instrumento na igreja, você não é levita só pelo fato de você tocar um instrumento na sua igreja. O levita ele faz o trabalho geral. Para se ter uma ideia, Levítico, por exemplo, que é o manual dos levitas, não tem nenhuma referência à música. Então, a questão do levita, ele é aquele, principalmente, uma das atividades dos levitas, era ensinar o povo a palavra do Senhor. E se você é músico, você, certamente, falando francamente, dificilmente nós vemos, principalmente jovens, que são músicos na igreja, que têm algum interesse pela palavra. Muitas das vezes, na hora da pregação, até saem do templo e vai lá para fora, vai para o pátio da igreja e tal, mas não prestam atenção na ministração da palavra, porque a coisa mais importante para o músico da igreja, na maioria das vezes, eu sei que existem exceções, mas a grande massa esmagadora dos chamados levitas, né, os tocadores da igreja, não estão nem aí para a palavra. O que é contraditório com a Bíblia, porque o levita ele tinha que conhecer a palavra e ensinar a palavra ao povo. Entretanto, se você é uma pessoa que está dentro da casa de Deus e faz o que precisa ser feito, o trabalho
num sentido geral, o Senhor cuida de ti. O Senhor vai velar por ti. Por quê? Porque Deus vê em você o seu comprometimento, a sua responsabilidade dentro do templo. Então o Senhor, Ele certamente será fiel a você, porque você tem sido fiel a Deus. Então as questões estabelecidas para os levitas é uma das questões, e hoje é a principal, pelo menos no meu parecer, é conhecer a palavra, é conhecer a Bíblia, é ler a Bíblia, praticar a Bíblia. O que, volto a dizer, não é comum, infelizmente. Raramente nós temos um músico dentro da igreja que tem habilidade com a palavra. A maioria deles, volto a dizer, eu sei que tem exceções, mas a maioria só quer saber mesmo dos louvorzão. A fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, e que enfim chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas, que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. A Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, se alguém ama a Deus, faz as coisas que são de Deus, faz aquilo que Deus mandou fazer e não faz aquilo que Deus não mandou fazer. Então vemos a fidelidade de Deus. Todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel, todas elas se cumpriram. E por que eu digo isso? Porque quando Deus te faz uma promessa, Ele vai cumprir. É bem verdade que há basicamente dois tipos de promessa. A promessa que Deus faz condicional e a promessa que Deus faz incondicional. O que é isso na prática? A promessa condicional é uma que tem uma condição. Deus só vai cumprir se porventura Ele te dar uma ordem. Eu vou fazer isso, mas você tem que fazer isso. Isso é uma promessa condicional. Ele te deu uma condição. Ele só vai fazer com uma condição, que é você fazer aquilo que Ele te mandar. E tem aquela promessa incondicional, que independente se você fizer ou não, Deus vai cumprir da mesma forma. Mas de qualquer forma, é sempre melhor estar diante da obediência, porque certamente o Senhor é fiel. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. 2,5 tribos são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, para voltarem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar seus familiares. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo empenho estava concluída. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completar em todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus sempre serão alcançados. A conquista integral de Canaã, conforme prenunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos após, no auge da monarquia judaica. A questão da evangelização, por exemplo, que nós vamos falar aqui um pouquinho de missões. Quando Deus nos manda para algum lugar, uma terra distante, nós deixamos a nossa parentela, há a possibilidade de você voltar para a sua parentela e também a possibilidade de você não voltar. Então nós precisamos ser maduro nesse ponto, porque muitas das vezes pode ser que você nunca volte a ver seus pais. Entretanto, na maioria das vezes, o Senhor nos dá essa possibilidade de voltarmos à nossa família, à nossa casa, depois que o Senhor deu vitória, depois que alcançamos a nossa promessa. Entretanto, é interessante ver
a questão da obediência à palavra do Senhor. Estar firme na promessa, não titubear, não olhar nem para um lado e nem para o outro, mas seguir para o alvo, como diz Colossenses 3, buscar as coisas que são de cima, independente das coisas que acontecem na sua vida, busca as coisas do alto, aquilo que o Senhor Deus te mandou fazer. Exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor conforme determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Josué os exortou a que tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. A Bíblia vai falar: guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia também vai falar em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que ainda que nós sejamos fracos, o importante é não negar o nome do Senhor. Então, independente da situação que você esteja, jamais negue o nome do Senhor. Existe uma passagem bíblica a qual eu tenho uma certa admiração, é pelo profeta Jonas. Quando lançaram a sorte caiu sobre Jonas, ele sabia da situação que havia acontecido ali. Entretanto, ele não negou o nome de Deus. Ele disse de qual Deus ele pertencia. Sabia que o risco dele morrer ali era de 100%. Ali era a morte, mas ainda assim ele não negou a Deus, apesar de toda a sua desobediência, apesar de não ter feito aquilo que Deus mandou ele fazer, mas ele permaneceu firme. Então, independente do que você passe, não negue o nome, continue firme. Mas eu sou fraquinho. Bom, você é fraco, mas não é frouxo, é diferente. Há muitas pessoas que são muito fortes, mas que são frouxos. E a Bíblia vai falar no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículos 24 e 25, para que não se glorie o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, gloricie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Então o Senhor Deus é contigo, é só você não negar o nome. O altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as três tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifício, mas apenas de um memorial às tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote. Aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade do serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Muitas das vezes vemos no templo, na igreja, pessoas altamente autoritárias, o que é antibíblico. O pastor, o líder, precisa ter autoridade e não ser autoritário. Há diferença. A autoridade é quando as pessoas falam e pela sua autoridade, a autoridade que está sobre você, as pessoas vão obedecer o que você disser. Autoritário é a pessoa que impõe que você faça por obrigação a ele. Você é forçado a fazer. Então vemos que muitas das vezes na igreja há esse conflito. Pessoas, principalmente, vou colocar aqui a figura do pastor. O pastor, por ser pastor, ter eclesiasticamente ao mais alto nível, dentro do templo, ele se acha o dono da igreja, ele se acha o dono da razão e quer ter todas as atitudes sozinho. Ele quer resolver tudo, e não é assim. O ideal é que haja uma assembleia e, dependendo da situação, ele vai com a maioria, dependendo da situação. É claro também que a maioria também pode estar errada, mas ter um consenso, né? O pastor pode ter o seu ministério, o seu conselho de ministros, e ali se consultarem, há aconselhamentos,
Então, vemos que muitas das vezes as pessoas se perdem por falta de comunicação, não se comunicam um com os outros. O pastor não comunica o que vai fazer com os seus conselheiros ou vice-versa. Então vemos uma controvérsia dentro do templo, as pessoas não se entendem, não há uma comunicação natural, normal, como diz Salmos 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união também é levada ao pastor, aos conselheiros, aos ministros, todos que compõem o corpo de Cristo. Todos nós temos que ter comunhão um com os outros, precisamos ter comunicação um com os outros, precisamos nos comunicar, falar uns aos outros. Conclusão: a principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara e, em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Vemos que muitas das vezes há grandes males e muitas das vezes o cristão não sofre tais males. Por quê? Porque está no Senhor. Entretanto, também precisamos ter aquela maturidade que o mal também pode alcançar ao servo e à serva do Senhor. Nós não estamos aqui alheios a essas coisas. Pessoas cristãs, pastores, morrem de câncer, morrem com outras doenças. Nós não estamos acima dessas coisas. Nós não estamos. Entretanto, o que eu quero dizer é o mal em si. Nós, independente do que acontecer, nós precisamos estar fazendo o bem. Nós precisamos estar em paz com todos e a comunhão com Deus. Nós precisamos ter a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ter, apesar dos pesares, apesar das situações difíceis que muitas das vezes enfrentamos, de doenças, perdas e outras coisas, precisamos estar em paz com o nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!